Afinal, Emília Pérez é tudo isso mesmo? Ou nem vale a pena perder seu tempo? Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, eu sou Bruna Peranovic e hoje nós vamos falar sobre Emília Pérez. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. O filme começa contando pra gente a história de Manitas, que é um chefe do tráfico, e ele tá procurando uma forma de fazer a transição de sexo. Aí ele vai em busca de uma advogada, paga uma bela de uma grana pra essa advogada para que ela consiga um médico e ajude ele a fazer toda essa transição e fingir que morreu. E assim temos Emília Pérez. Aí Emília Pérez, eles fazem a transição, a advogada some, eles perdem contato, alguns anos se passam, e aí Emília Pérez reencontra a Rita, que foi a advogada que ajudou ela a fazer a transição, e pede pra advogada que ajude ela agora a trazer de volta a família, porque ela sente muita falta dos filhos. E aí ela se passa pela prima do Manitas pra que possa trazer os filhos, pra que ela possa voltar a conviver com os filhos. Por que esse filme é tão problemático? No começo da campanha e da exibição dele, ele foi tão importante porque ele traz um assunto muito importante no México. Ele retrata essa realidade do México, né, esse sofrimento que o México tem com o narcotráfico e tudo mais, e também porque temos uma protagonista, uma atriz trans, e ela foi indicada a muitos prêmios, inclusive a primeira indicação ao prêmio de melhor atriz no Oscar de uma mulher trans, e isso é muito significativo. Porém, o que parecia um sonho de filme caiu por terra quando esse filme começou a ser espalhado para a América Latina, e que os mexicanos odiaram a representação, porque eles falam de uma forma muito superficial sobre um problema, sobre uma realidade que é muito cruel no México, né? Essas mortes pelo narcotráfico, pessoas que somem e que ninguém sabe aonde foi parar e tudo mais, e essa busca deles pelas pessoas desaparecidas, e é uma realidade, né, toda a violência do México é uma realidade muito brutal deles e que foi representada de uma forma muito superficial. A gente começa com as polêmicas, né, do diretor, de ser um francês que escolheu atrizes americanas e a atriz principal, a Carla Sofia Gascon, que é uma espanhola para representar o México. Mas até aí poderia ser porque ele gosta de trabalhar com as atrizes, ele queria trabalhar com elas e tudo bem, mas não, ele deu entrevista falando que não encontrou nenhuma atriz boa o suficiente para fazer o filme dele no México. E aí ficou uma polêmica. Além do diretor, temos as questões com a Sofia, que acusou a equipe da Fernanda Torres de prejudicar a campanha do filme dela. Fora, aí desenterraram tweets antigos de todos os tipos de preconceito que possam existir. Hoje eu, inclusive, escutei uma pessoa falando que a Sofia Gascon, pra discriminar pessoas, foi extremamente inclusiva, porque ela não excluiu ninguém do julgamento. Então, assim, temos os tweets da atriz principal, temos os relatos do diretor do filme, isso tudo já faz ser muito problemático. Mas eu tô aqui pra falar mais do filme do que das polêmicas. Por quê? Porque as polêmicas estão aí na internet, a gente consegue ver. Você procura aí, você vê os tweets que a Sofia fez, você vê a entrevista do diretor, tá aí disponível no YouTube pra todo mundo ver. Agora, o filme como filme, ele é muito problemático. Pra começar, porque ele é um filme ruim. Eu no começo assisti o filme, quando eu acabei de assistir o filme, primeiro que até uma certa parte do filme eu até tava falando, tá, dá pra tirar coisas boas daqui e tal. A história, num primeiro momento até achei uma história boa, porém, depois que você acaba de assistir o filme e você vai cavar essa história, você vê que eles tratam com muita superficialidade um problema que é muito real e muito sério no México, que são os desaparecidos pelo narcotráfico. E eles usam a transição de gênero como uma redenção, como uma forma de mascarar os crimes que o Manita fez quando era Manita, e agora santifica ele como Emília Pérez. Então, assim, você passa por uma... Os personagens nesse filme, eles são tão superficiais, eles são muito estereótipos do que deveria, não tem um aprofundamento dos personagens. Então você não vê... Você percebe ali que a transição faz parte de um arrependimento e faz parte de um desejo
que o Manitas tinha desde criança, e agora com a Emília Pérez, ela tenta uma redenção e tal, mas esse arrependimento é muito superficial. Talvez seja até uma leitura mais minha, porque você vê a galera do México reclamando e as pessoas transgênero reclamando desse filme, eles falam muito sobre o estereótipo usado e sobre a forma de usar a transição de sexo como uma fuga e como uma forma de ficar impune aos crimes. Ele finge a morte dele, aí vira uma mulher, aí agora como mulher vai ajudar as famílias que perderam seus filhos e entes queridos a procurar as pessoas que foram mortas ou desapareceram por causa do narcotráfico. E aí ela vira uma santa. E quando, sem dar spoiler do que acontece no final, mas acaba o filme com essa personagem absolutamente santificada. Isso é um grande problema, porque é tudo muito superficial. Se a gente tivesse um arco de desenvolvimento do personagem que mostra a narrativa, que mostra um arrependimento, que mostra uma redenção, e que a transição de gênero é só um a mais para a personalidade da Emília Pérez, e não, é simplesmente uma máscara para todo problema. Junto com isso, com essa história problemática, temos a parte musical. E assim, eu não me conformo como esse filme entrou na categoria, no Globo de Ouro, na categoria comédia/musical com o Wicked e ganhou de Wicked. Inclusive tá concorrendo ao Oscar de 2 canções originais. E uma delas eu assisti completamente enfiada na cadeira. As músicas desse filme, elas são muito ruins. Eu tenho a impressão que quem fez o roteiro desse filme não fez o roteiro pra ser um musical. Então fomos lá, fizemos o roteiro. Aí agora a gente olhou pra esse roteiro e falou: se a gente encaixar uma música aqui. Foi lá, escreveu totalmente fora de contexto. Fora de contexto não, mas fora de continuidade algumas músicas e falou: eu acho que essa aqui cabe nessa cena, essa aqui cabe nessa outra cena aqui, essa aqui cabe nessa cena aqui, e ficou um monte de música jogada no meio do filme. Essas músicas, quando você assiste um musical, por exemplo, o Wicked, a música, ela ajuda a contar a história. Claro que às vezes ela aparece como um solilóquio ali, mostrando o sentimento do personagem, mas não é didático. Ela evolui a música, ela mostra sentimento, ela mostra de uma forma que te faz entrar naquilo. A música, ela é construída aos poucos. A transição de uma fala para uma música, ela vem aos poucos, ela vem de uma forma que às vezes você nem percebe aonde o personagem parou de conversar normal e começou a cantar. Porque aquilo faz parte do filme, porque aquilo faz parte do contar aquela história. É uma linguagem escolhida. E eles escolheram pôr um musical nesse filme. E assim, não é por ser drama, tá? Porque a gente tem musicais dramáticos e com enredos muito mais pesados que esse, que são maravilhosos. Aí, por exemplo, Os Miseráveis. O Fantasma da Ópera, que o Fantasma da Ópera, se você for ver, ele tem uma história super problemática, mas é um dos musicais favoritos do mundo. Ficou em cartaz 35 anos na Broadway, porque as músicas e a forma de contar essa história é tão magnífica que faz você se apaixonar por aquilo, por aquele universo, até pelo fantasma, que é completamente maluco. Então, assim, não é pelo o gênero com o ser um drama com um musical. Não. Um negócio que fala de crime com musical. Não, as músicas são ruins mesmo, as letras são ruins, a música é ruim, o momento em que elas são inseridas no filme é ruim, a justificativa que elas são inseridas no filme é ruim. Muitas delas são inseridas como forma de explicar a cena que acabou de acontecer. Tem alguns números que são vergonhosos, que são o número da vaginoplastia, que virou meme, passou aí num monte de lugar. Que cena... Eu não sei como a Zoe Saldanha merecia ganhar o Oscar só por conseguir fazer essa cena séria. Porque eu acho que a hora que ela pegou essa música e falou: eu vou ter que cantar essa porra, ela deve ter ficado chateadíssima por ter assinado esse contrato. Além dessa música, temos também ali a cena que ela vai conversar com o médico, que do nada eles estão falando, aí eles estão cantando aí não sei o quê. As cenas que vão descrever o sentimento do personagem não é
um sentimento reflexivo que a gente tem ali no nosso quarto. É um negócio extremamente didático. É muito mal feito. Parece que a pessoa que assiste... E eu sou completamente apaixonada por musical. Esse canal é a maior prova disso, porque o que tem de musical aqui não tá escrito. Mas eles usaram... Parece que a pessoa que escolheu que esse filme fosse um musical nunca assistiu um musical. Não entendeu como encaixar uma música dentro de um filme, como usar uma música pra contar uma história. E aí, mais um grandíssimo problema pra esse filme estar indicado na mesma categoria que Wicked. Você pega um filme onde Cynthia Erivo cantou pendurada num cabo de aço, de ponta cabeça, de Finding Gravity, que é uma das músicas mais conceituadas e mais difíceis do teatro musical. E assim, a gente sabe que no Wicked as atrizes, a Cynthia Erivo e a Ariana Grande pediram, por favor, para elas cantarem ao vivo. Então assim, ela tá fazendo essa cena cantando de verdade. E cantando de uma forma que elas queriam que usassem a voz delas feita ali na hora, pra ter o sentimento ali da hora. Então você vê a mulher lá, de ponta cabeça, voando, cantando, mas é de uma emoção, é de uma força a música. Aí você pega Emília Pérez e me dá o prêmio pra um filme onde eles mesmos assumem que foi usado inteligência artificial pra afinar a voz. Se o filme se propõe a ser um musical, ele precisa de atrizes que cantem. Se ele se propõe a ser um musical com uma atriz que não canta tão bem assim, eu não sei qual é a solução que eles poderiam arrumar. Mas então não bota número pra essa atriz cantar, faz outro jeito, dá uma aula de canto ali, ensina ela de uma forma que ela consiga cantar pelo menos essas músicas pontuais. Faz alguma coisa. Mas não bota pra concorrer com o Wicked. E assim, cara, é de perder a credibilidade do próprio prêmio você ver eles darem esse prêmio pra Emília Pérez. Parece que foi uma puxação de sardinha, não sei pra quê, não sei se foi pros europeus e porque o diretor é muito renomado. Enfim, qualquer coisa que seja menos o merecimento. A Carla Sofia Gascon é uma ótima atriz. A Zoe Saldanha, inclusive, ela tá muito bem no filme, mas aí é mais um grande problema da falta de construção de personagem, da falta de aprofundamento dos personagens, porque a Zoe Saldanha, ela tá ali, ela faz a Rita, ela vai ajudar o Manitas, aí ela depois vai ajudar a Emília, ela simplesmente vai embora pra onde a Emília tá, ela vai viver lá com a Emília, ela não tem uma mãe, ela não tem uma namorada, ela não tem uma vida, abandonou o trabalho. Simplesmente foi. E não tem, assim, uma história, um aprofundamento. Agora, Selena Gomez. Eu amo a Selena Gomez, gente. De verdade. Inclusive, eu assisto no Murders in the Building, acho ela ótima. Mas nesse filme houve não sei, eu acho que houve alguns exageros na interpretação. Eu não sei se pela direção, eu não sei se foi a própria criação, eu não sei se foi... Não sei o tom que ela quis dar, o que a direção quis dar, mas dá vontade de pegar a mãozinha dela e falar: ô meu amor, volta pro Only Murders in the Building, deixa pra lá. Vai, volta pra sua casa. Vamos participar desse circo o mínimo possível. 1, pra não se envolver nas polêmicas. 2, porque tá ruim. E ela falando espanhol, ela se embola muito. E isso não é nenhum problema dela. Isso é um problema de produção, de direção. Que eles tinham que ter colocado alguém ali pra coordenar essa linguagem, pra coordenar o roteiro. Eu vi vídeos de pessoas falando que eles misturam o espanhol mexicano com o espanhol da Espanha. Então seria a mesma coisa que você pegar um filme que um diretor francês vai pegar um filme pra falar de brasileiros falando em português, e aí de repente tem atores conversando em português do Brasil e o outro ator falando português de Portugal. Aí fica um diálogo lindo. E eu não entendo, eu entendo um pouco, mas eu nunca estudei espanhol, eu não sei muita diferença de um lugar para outro, da diferença do espanhol da Espanha para o espanhol do México, mas eu vi muitas críticas sobre isso, sobre essa falta de construção de uma linguagem adequada, e estamos falando de linguagem mesmo, a linguagem falada. Eu não tenho como defender esse filme. Eu até gostei assistindo do plot twist do final. É um filme que prende a sua atenção, porque a história dele realmente é densa, é uma história
né? E aos poucos eles vão diminuindo a questão musical. Aí, uma observação, uma das músicas que tá concorrendo ao Oscar é o Mal. Eu assisti eu vi gente falando bem dessa... Mesmo que falou mal do filme, falou bem desse número. Esse número, pra começar, que ele tem uma coreografia horrorosa. Que coreografia ruim. É uma coreografia, sei lá, se quiseram fazer uma coisa moderna, estilo TikTok, se quiseram fazer uma coisa desconstruída, eu sei que essa cena é horrorosa. E a música, ela me passa energia. Vocês viram a Luísa Perecê, que viralizou com o trap do Trepa Trepa? Tem um outro vídeo dela cantando uma música que chama Embaraçada. Yo no estoy loca, yo no estoy loca, yo solo estoy embarazada. Mas, pra mim, esse número musical que está concorrendo ao Oscar tem a mesma energia da Luísa Perecê cantando Embaraçada. Então, assim, não tem como defender. Não tem como defender. Num primeiro momento, eu gostei um tanto do plot do final. Acho um plot twist interessante, acho interessante esse final, essa coisa dramática do final e não sei o quê. Mas acho realmente muito problemático que Emília Pérez acabe o filme santificada e completamente impune de todos os crimes que cometeu no passado. E eu acho um pouco problemático você entrar numa carga emocional tão pesada na cena do final do mais absoluto nada. Não tem essa evolução toda de personagem, não tem ali a personagem da Selena Gomez ter tanta carga emocional pra querer essa vingança, esse não sei o quê. Então, assim, veio muita emoção na última cena, só que veio carregada de uma emoção que não temos o filme inteiro. Eu até gosto do final, pensando como uma ficção, ainda mais uma história que se passa no México, a gente tem toda essa coisa do novelão mexicano, eu gosto de como acaba. Porém, podia ter feito ali um bololô no final, pra que Emília Pérez não saísse tão impune dos crimes, pra que justificasse melhor todo esse surto, toda aquela cena. Mas enfim, eu acho que o filme não vale a pena assistir. Eu acho que o filme, se ele fosse funcionar como uma ficção isolada, ele já seria problemático pela questão de falar de uma história que... A história da Emília Pérez é totalmente fictícia, mas a história do México, essas coisas que acontecem no México, do tráfico e tudo mais, a gente sabe que é real e que é muito sério. Então, assim, já seria problemático aqui, mas seria uma história de ficção, talvez a gente conseguisse passar um pano. Mas aí entra um musical e eles se perdem. Eles se perdem e fica ruim. Eu acho que esse filme vai acontecer o que aconteceu... Eu não lembro o nome do filme, mas teve um filme uma vez que foi indicado para 14 prêmios e não ganhou nenhum. Eu acho que Emília Pérez, até por uma questão de a academia não querer se envolver muito em polêmica, eu acho que se ganhar algum prêmio vai ser o da Zoe Saldanha. E eu acho que é só, porque de roteiro não tem como se a música que deveria ser parte do roteiro é totalmente desencaixada do roteiro e é um roteiro superficial em termos de arco de personagem e desenvolvimento da história, porque as coisas são meio jogadas. Tem cenas nesse filme até faladas que são horrorosas, por exemplo, a cena que as crianças chegam na casa da tia. Gente, essa cena é ruim. Então, assim, eu acho que esse filme, o único prêmio que ele tem realmente chance de ganhar é o da Zoe Saldanha como atriz coadjuvante. Só o fato dela levar esse filme tão a sério, talvez mereça. Mas é isso, eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre o filme e sobre o problema no filme, porque eu vi muitos vídeos falando do problema geral, do que acontece por fora e do que aconteceu na divulgação, sobre as entrevistas, tanto do diretor quanto da Sofia, mas eu vi pouca coisa que fale do filme em si, que fale que as coreografias são ruins, que as músicas são ruins e de mau gosto. A música da vaginoplastia é de um mau gosto, assim, que... Cara,
Se alguém gostou dessa música, eu duvido do caráter dessa pessoa, eu não confio nessa pessoa. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de Oscar, que tá na busca de assistir os filmes pra conseguir acompanhar o Oscar. Comenta aqui embaixo se você assistiu e concorda comigo, se você assistiu e gostou do filme, o que você gostou no filme. Quais são suas apostas pro Oscar? E beijo, até a próxima!